Tá gravando? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus. Né? Meu nome é Paulo Batista. Né? E esse é o nome que vai ficar no canal. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor por nos proporcionar essa oportunidade de poder ministrar o Evangelho, pregar a palavra como ela é, pregar o Evangelho como ele é, o Evangelho que cura, o Evangelho que sara, que restaura, amém? Então, queridos, a gente inicia hoje esse canal no YouTube e eu quero agradecer ao Senhor por isso. Eu quero agradecer ao meu Deus, ao teu Deus, por essa rica oportunidade, amém? Então, querido, a gente já vinha ministrando no Instagram, amém? Dia sim, dia não, a gente vinha ministrando no Instagram. Isso não quer dizer que a gente vai parar de ministrar pelo Instagram também, mas, querido, esse canal no YouTube que a gente está iniciando é uma nova oportunidade, é uma porta que Deus nos abre para a gente levar o Evangelho de Cristo, a gente pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Então, querido, eu sei que você vai ver essa mensagem, você que vê, você se inscreva, querido, para você ficar recebendo os vídeos, as mensagens, né, para você ficar ouvindo as mensagens da palavra, mensagens inspiradas por Deus, que edificam nossas vidas. Amém? Então, meu irmão, essa é uma boa oportunidade, amém? Porque aquilo que Deus proporciona para a gente é bom, meu irmão, é bom. E a gente precisa aproveitar as oportunidades. A oportunidade chega e a gente não pode deixar ela passar, amém? A gente precisa abraçar as oportunidades que nos são proporcionadas, amém? Então, o nome do canal, você vai ver meu nome aí, amém? Vai ver meu nome aí, Paulo Batista. Aí você vai ver Deus é bom, né? E esse canal é ministrando a palavra. E é isso. E para iniciar, eu quero deixar uma breve mensagem, amém? Então eu quero, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 14, a gente vai deixar uma breve mensagem, amém? Para iniciar o nosso canal, amém? Para as pessoas que já se inscreveram começarem a ter acesso, aqueles que ainda não se inscreveram vão ter acesso, amém? Então, Marcos capítulo 16, versículo de número 14, ele diz, ó: mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Amém? Enquanto estavam reclinados, ceando, né? Enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois do ressurreto. Ou seja, Jesus chegou e corrigiu eles por eles não terem dado crédito a uma mensagem que foi passada para eles. O fato, por quê? Porque eles não viram. Então, porque eles não viram, eles não creram. E Jesus chega e corrige eles. Sabe, meu irmão, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa crer para depois ver. Não é ver para crer, isso não é fé. Fé é a gente crer para ver. Eu criei
né, surgiu a ideia de eu começar a trazer mensagem pelo Instagram. E eu comecei a orar ao Senhor, a oportunidade ou a liberação do Senhor para a gente começar a ministrar por esse canal. E surgiu a oportunidade. E quando surge a oportunidade, a gente tem que estar sensível para entender o comando do Senhor. Amém? Então, o Jesus corrigia eles por causa disso. Por eles não dar crédito à mensagem do Evangelho. Por eles não dar crédito àquilo que os outros discípulos chegaram e disseram: a gente viu o Senhor. Eles não acreditaram. Sabe que essa mensagem ela não ficou lá no passado? Sabe que essa mensagem ela é atual? Sabe que Jesus ele não mudou? Ele é o mesmo? Sabe que essa mensagem, querido, ela é para hoje, ela é para a atualidade, ela é para agora. Amém? Então o Senhor, meu irmão, ele nos corrige quando o Senhor ele vê, ele percebe que a gente não está vivendo aquela vida de fé que precisamos viver. Ele vai nos corrigir. Ele vai falar com a gente, querido. Assim como está falando comigo e com você. Amém? Então Jesus repreende a falta de fé deles, a dureza de coração, por não ter crido na mensagem. Então quando a gente não crê na mensagem, querido, a gente precisa começar a se analisar o nosso coração como está. Amém? O versículo 15 ele diz: e lhes ordenou. Mais uma vez eu quero repetir para você que essa mensagem é para hoje, é para a atualidade. A ordem que Jesus deu, passou para eles naquele tempo. Essa mesma ordem, ela serve para agora, ela serve para a atualidade, ela serve para o momento. Ide e pregai o Evangelho. É uma ordem do Senhor, é uma ordem de Cristo, a gente pregar o Evangelho. Sabe, não é em vão o tempo que a gente passa aprendendo com o Senhor. Só que existe essa questão da gente aprender, aplicar na nossa vida, meu irmão. E chega um tempo, querido, que a gente não é represa para guardar aquilo que não é nosso. Nós somos canais de Deus. Então, aquilo que Deus ele traz para a nossa vida, primeiro é para a gente viver, para depois a gente passar para outras pessoas, para edificar pessoas, para levantar pessoas, para proporcionar cura para as pessoas, proporcionar a vida de Deus para aqueles que ainda não entenderam. Amém? Então, a ordem do Senhor, ela vale para agora, para hoje, para a atualidade. Ele não mudou, ele não desistiu disso aqui. Amém? Então, meu irmão, não se detenha. Você precisa, querido, anunciar Cristo, principalmente com a nossa vida. A gente precisa anunciar o Senhor, principalmente com a nossa vida. Amém? Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então, qual é a ordem do Senhor? Enquanto a gente estiver aqui na terra, meu irmão, é uma ordem de Deus a gente proclamar o Evangelho. A gente não se deter, meu irmão. Muitas vezes tem coisas que detêm o povo de Deus. E regras é uma delas. Detém o povo de Deus. O povo de Deus precisa acordar, meu irmão. Querido, como a gente vai querer se explicar diante do Senhor e não vai ter explicação? Porque, querido, a gente precisa. A gente precisa deixar de ser egoísta. Egoísta, meu irmão. Se encher de conhecimento. Esse conhecimento muitas vezes não está servindo nem para a própria vida. Sabe, a gente fala isso com propriedade, porque isso é uma realidade. Muitas vezes o conhecimento que adquirimos não está servindo nem para a nossa própria vida. Por quê? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê, né? Então, o evangelho, primeiro, ele precisa chegar na minha vida e alcançar minha vida. Se o evangelho ainda não alcançou minha vida, ainda não mudou, porque a mudança ela é de dentro para fora. Então, se não houve, querido, uma mudança, é porque o evangelho, eu não permiti que o evangelho chegasse na minha vida e alcançasse minha vida. Amém? Então, a gente precisa, querido, analisar muito. Analisar as escrituras e analisar a nossa vida, nosso procedimento. Amém? Mas a ordem permanece. A ordem do Senhor permanece, querido. Permanece. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa palavra, querido, aquele que crê, ela quer dizer aquele que receber. Receber o quê? O Evangelho. Aquele que receber o Evangelho, ele será salvo. Ele vai receber, está recebendo cura, está recebendo vida, saúde, está recebendo, meu irmão, ele vai ser preservado. Porque aquele que crê é aquele que receber. Amém? Ele será salvo. E salvação, querido, se a gente for estudar essa palavra salvação, ela é um pacote, ela inclui muita coisa boa. Cura, preservação, é um monte de coisa, meu irmão. Então precisamos conhecer, não somente pregar o Evangelho, mas conhecer o Evangelho vivendo ele. Conhecer Deus, se relacionando com Deus. Para que a gente possa anunciar um Deus vivo, um Deus que se move. E principalmente por meio da nossa vida. Amém?